Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí em casa agora nos acompanhando em mais um episódio do Podcast LP. Hoje nós estamos com mais um episódio da nossa série Vida Cristã na Adolescência. Tivemos aí alguns episódios anteriores com alguns adolescentes maravilhosos aqui da nossa Lagoinha Palmeiras e hoje estamos retomando com mais um adolescente que tem, assim, sido muito inspirador pra gente ver a vida dele. Daqui a pouquinho eu te conto quem é. Voltamos diretamente dos estúdios da Lagoinha Palmeiras. Vocês adoram que eu falo isso, né? Pois é. Todo mundo me cerca aqui na igreja falando, Mayra, é muito engraçado quando você fala. Mas é mesmo, né, gente? E eu sigo aqui. Eu e a minha fungação, né? Porque a gente tá gripado, gente. Junho, julho, o frio veio com força. E estamos aqui, né? Eu e o meu convidado estamos fanhosos e gripados, mas estamos, firmes na rocha que é Jesus. Aleluia! E esse meu convidado de hoje, ele é meio que um filho mais velho pra mim. Eu falo que todo mundo é meio que um filho mais velho pra mim, né? Eu me sinto mãe de todos aqui nesse podcast. É o Nicolas, gente. Nossa parte da produção. Tô aqui hoje. Nicolas, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado. Gente, ele tava super tímido, viu? Imagina, né? Eles adoram ficar aqui, olha, nos bastidores, nas câmeras. Eu sou dos bastidores, né? Eles adoram, mas na hora que fala que é pra sentar aqui pra dar entrevista... Não é comigo, não. Sai correndo, né, Nicolas? E hoje o Nicolas vai compartilhar conosco algumas experiências da vida dele. Ele é o filho mais velho e da sua querida mãe, Rúbia Mendes, uma pessoa muito maravilhosa para nossas vidas aqui. E ele vai compartilhar conosco sobre a perspectiva dele e a visão dele como um cristão adolescente. Jesus, nesse mundo. Nicolas, me conta, meu filho, um pouquinho da sua vida. Quem é o Nicolas? Vamos apresentar o Nicolas. Que, pra quem não conhece o Nicolas, quem é o Nicolas? Bom... Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil, né? No mundo de hoje, então. Pois é. Bom, como ela disse, eu sou o Nicolas, né? Eu atualmente trabalho, faço faculdade. Eu sigo estudando e trabalhando nessa minha rotina que nunca para, né? Nunca para, né? Tô começando a entrar agora na vida adulta. Eu ainda não... Tô entrando ainda. Não tô com muito costume ainda de tudo. Você fez 18 anos agora em maio, exatamente. Certo? E já tô começando a sentir já como é que é a correria de tudo. O peso da responsabilidade, né, Nicolas? Exatamente. Eu até fico brincando, uma coisa que eu fazia demais e não consigo fazer mais é jogar. Olha, você Acabou meu tempo. Acabou o tempo de jogar. Quase nunca, atualmente. Nicolas estava fazendo, inclusive, logos, mas teve que sair, porque saiu, né, a bolsa na faculdade, passou na faculdade. Eu tive que ir. E foi ótimo, né, Nicolas? Foi, graças a Deus eu consegui passar. Eu vejo que até Deus eu ter passado, viu? Porque de 5 vagas eu fiquei em 6º lugar. Olha! E uma das pessoas meio que foi desclassificada. Aí eu consegui entrar por causa disso. Sensacional. Mas bom. O seu lugar estava ali reservado, amém, né, Nicolas? Amém. Tava ali... separado pra você. Exatamente. E a gente fala que tava só esperando uma oportunidade. Sim. Né? O tempo estava esperando o tempo certo da maturidade chegando. Exatamente. Né? Exatamente. Mas... Bom, seguindo nisso, né? Eu nasci em lar cristão, né? Essa questão de conversão. Mas eu tenho aquela clássica história, né? Não é porque você nasceu no lar cristão que você é um cristão. Afinal de contas, o que eu costumo dizer é que Deus não tem neto. Exatamente. E, bom, na minha caminhada aqui em conhecer a Cristo e tudo, eu sempre ia na igreja, meus pais sempre me levavam na igreja, eu fui criado com base bíblica e tudo. Mas eu também sempre fui muito curioso e questionador. Acho que minha mãe até falou um pouco disso com você. Eu sempre busquei entender um pouco de como funcionam as coisas, de como é tudo. E disso, chegando aí na minha adolescência, a gente já estava na igreja, já continuava caminhando, eu acabei dando uma certa desviada, vou dizer assim. Entendi.
Eu E comecei você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha aí por volta de uns 14, 15, Porque por aqui a aí. gente tá falando da vida na adolescência, esses desafios cristãos, né? Sim, sim. E a gente pegou várias idades. Sim, Né? A sim. gente pegou a Manu, que tá com 14 para Sim. 15. Aí depois veio o Arthur. Aí Sim. veio a Tainá. E tá seguindo. E a gente tá seguindo o fluxo, assim, das idades pra Exatamente. ver, né, esses desafios. E a gente sabe, né, Nicolas, que é desafiador ser um cristão nesse mundo. Nós demais. No mundo E aí de hoje. chegou essa fase que você se afastou um pouquinho. Exatamente. Eu acabei me afastando. Mesmo que eu continuasse vindo na igreja e tudo, eu só vinha aquele famoso vir por vir. Sim. Não tinha intimidade, nem relacionamento e tudo. Mas disso aconteceu na minha vida que eu comecei a servir aqui na igreja. Simplesmente o Gabriel que tá fazendo aí agora, A nossa produção a do produção dia. aí, ele me chamou um dia pra poder servir aqui na mídia da igreja. Entendi. E eu sempre gostei de tecnologia e tudo, eu falei, vamos lá, né? Por que não? Eu fazia os Gideões na época, eu já até conhecia bastante de Aham. Deus no sentido de falar, de escrita e tudo. E disso que eu comecei a servir na mídia, eu comecei a, de fato, acompanhar os cultos, porque eu precisava prestar atenção Sim. em tudo. Nos louvores e tudo que estava acontecendo. Disso que eu comecei a acompanhar muitos cultos, eu começava a ver todo um mover que acontecia na igreja, sabe? Eu começava a ver todas as pessoas que estavam lá se ajoelhando. Conectando, Exatamente. derramando em Jesus. Essas pessoas estavam simplesmente chorando, todos perto lá, e eu comecei a sentir, cara, por que eu não tô lá? E disso eu comecei a simplesmente sentir algo me chamando, sabe? Pra todo esse ambiente e tudo. E disso eu comecei a procurar alguns amigos meus, eles não são aqui da igreja, mas são amigos cristãos, Sim. são amigos que me ajudavam muito Que nisso. te conectam com Deus, né? Exatamente, amigos que me conectavam com isso. E a gente começou a fazer mini cultos, assim. Ah, que legal. A gente juntava na casa de um e falava, vamos fazer um cultão hoje. Olha. Aí a gente juntava, tocava um louvor, compartilhava uma Aham. palavra. E disso pra mim eu comecei a cada vez mais perceber Deus, sabe? Eu comecei a cada vez mais me aproximar dele, de pouquinho em pouquinho. Até que um dia, depois de um certo momento de pecado, eu tava sozinho em casa e eu simplesmente decidi, simplesmente senti, vai lá orar, vai lá fazer algo, depois de um momento muito mal que eu tava passando. Eu subi pra aquela varanda que tem lá em casa, Aham. acho que você já sabe, e disso olhando a vista, eu cheguei e falei, pai, hoje eu quero entregar minha vida pro Senhor de fato. Naquele dia eu virei o meu coração pra Deus e falei, não, hoje a minha vida é tua e tudo que eu tenho é teu. Já chega de viver simplesmente por mim, já chega de simplesmente viver sem sentido numa vida, entende? E disso eu procurei um desses amigos meus, ele veio, me discipulou muito, ele foi muito especial pra mim, esse amigo. Ele começou a me guiar cada vez mais os caminhos e disso eu comecei a buscar muito ser usado, vamos dizer assim, que Deus me usasse um instrumento, de fato, né? exatamente. E foi muito interessante que nessa semana, foi uma semana que eu comecei a buscar intensamente ser instrumento de Deus em alguma forma da minha vida. Disso teve um congresso aqui na igreja, acho que era o Congresso Dunamis de adolescentes. Lembro. Eu tinha uns 16 anos, não faz Tinha muito mais ou tempo, menos é mais ou isso, menos era. isso. Aconteceu. Inclusive, é aquela fotinha do seu WhatsApp. Exatamente. Eu lembro Nunca daquele mudei momento. até hoje. Nunca Eu mudei lembro até daquele hoje. momento. Que congresso foi muita bênção na minha vida, sabe? Eu lembro que eles estavam falando muito sobre ser um impacto na geração. Dunamis como sendo uma bomba. Algo Sim. que iria explodir, algo Sim. que iria mudar as pessoas ao seu redor. E disso que eles falavam tanto disso, eu comecei a desejar isso, sabe? E no fim de uma das pregações que o pastor falou sobre isso diversas vezes, ele chegou no apelo final.
no apelo final, parecia que ele olhou pra mim assim direto, eu não sei porquê. Fez assim, né? Você? Olhou assim direto pra mim, pô. Se você de fato queima por Cristo, se você de fato ama Cristo, eu quero te convidar a vir aqui na frente pra eu orar por você. E disso assim, eu fiquei morrendo de vergonha. As luzes estavam acesas, o louvor começou a tocar, e eu pensei, não é pra mim, não é pra mim. E disso eu fiquei sentado, quietinho, só que ninguém foi. Ninguém foi lá na frente, ninguém foi lá se ajoelhar e tudo. E o louvor tocando. Chegando no fim do louvor, eu pensei comigo mesmo, eu não vou perder uma vida toda com Cristo por causa de uma vergonha. Eu não vou perder tudo que eu tenho por causa de um simples momento que eu tô tímido. Disso eu me levantei, eu me ajoelhei em frente ao altar lá e comecei a falar o Isaías 6, se eu não me engano. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Eu comecei a citar ele e falar, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E disso, do nada, não sei quem que era, eu acho que era o filho de um dos pastores que estavam pregando. Ele se aproximou de mim, colocou a mão no meu peito e falou, olha, Deus está muito feliz com a disponibilidade que você tem dado para ele e ele só quer te falar, vai e fala. E disso, pra mim, isso me tocou demais, porque eu percebi que essa é a resposta que Deus dá para Isaías, quando ele diz, eis-me aqui. Deus responde para Isaías, vai e fala a esse povo, tananã, tananã. E eu percebi que é para isso que eu tô aqui. Amém. De alguma forma ou de outra, pregar o evangelho, de alguma forma ou de outra, levar o evangelho para outras pessoas. E por mais que desde lá eu ainda tenho muito a melhorar, tenho melhorado ainda, tenho muita coisa para mudar, eu comecei a perseguir isso, sabe? Eu comecei a sempre colocar Deus no meu meio, sempre pensar, cara, será que é isso que ele quer? Será que é dessa forma que eu vou levar, talvez, o evangelho? Disso, um pouco depois, eu abri até mesmo uma célula na escola. Eu tava no 2º ano do ensino médio. Eu lembro que você comentou isso, acho que foi no Celso, né? Isso. Eu comecei... Eu juntei com alguns amigos meus, a gente simplesmente, numa fila aí de lanche, falou, vamos criar uma célula aqui. Simplesmente foi. A gente juntou, começamos a pregar o evangelho daquela forma, sabe? E disso, eu tenho tentado sempre buscar essas oportunidades de pregar. Por mais que eu tenha muita vergonha, muitas vezes. É isso que eu ia comentar com você. O fato, às vezes, né, você ser tímido e receber essa resposta no seu espírito. Vai e fala, né? Porque Exatamente. Você se posicionou, você se colocou à disposição, você se abriu, né? Não significa que Deus vai tirar a sua timidez. Exatamente. Mas significa que Deus vai te usar conforme você se disponibilizar. Exatamente. Como que você vê isso, Nicolas? Assim, porque pra você, né, ter isso no seu coração, a gente vê, assim, no brilho nos seus olhos, eu tô aqui me emocionando, de verdade, segurando pra não chorar. Porque quando a gente vê um adolescente da sua idade, na faculdade, falando das coisas que você tá falando, eu faço todo, eu como mãe, faço Sim. todo um Ligação, pensamento, assim. uma ligação, e eu fico pensando, falo assim, gente, como eu desejo isso pro meu filho, né? E a gente como mãe fala assim, quero poder ajudar o meu filho, porque eu tenho certeza que ele enfrentará desafios, seja com timidez, seja com várias outras coisas. São coisas que passam dentro do coração do adolescente, Sim. que às vezes a mãe não sabe, mas que o Senhor sabe. Sim. Né, Nicolas? E assim, como que você enxerga isso? De, né, você precisar às vezes vencer a timidez para falar do amor de Deus, para falar, se posicionar como um cristão. Como que você enxerga isso? Assim, eu vejo que no início, principalmente, a timidez veio como um grande problema para tudo isso. Em todas as áreas da minha vida, ser tímido, ser alguém muito vergonhoso, isso sempre me impediu de viver, sabe? Eu percebia muitas pessoas indo, por exemplo, a uma festinha de legal, o pessoal se divertindo, Rindo, batendo dançando e tudo.
E eu percebia, cara, esse pessoal tá se divertindo e tudo, por que eu tô aqui preso? E eu via talvez os pregadores lá falando, como é que eles falam daquele jeito? Como é que eles conseguem? E disso eu comecei a criar uma imagem na minha cabeça. Foi até eu descobri recentemente que isso é algo interessante na neurociência. Você criar um alter ego, que chama. Uma imagem de quem você quer ser. Olha, que interessante. Quanto mais você visualiza quem você quer ser, mais você se torna essa pessoa. E disso... Podcast LP também é conhecimento, é conhecimento. Tá vendo, né, gente? Neurociência, ó. É muito interessante. À adolescência. É muito interessante. E disso que eu comecei a ver, eu falei, não, eu quero ser desse jeito. Eu comecei a ver essas pessoas alegres de verdade. Eu comecei a ver os pregadores levando a palavra. Eu falei, não, eu quero ser desse jeito. Sim. E eu comecei a visualizar na minha mente isso. Porque eu percebi que a vergonha, de fato, não tem nada bom, sabe? Sim. Sendo Ela tava sincero. te limitando. Ela vezes, me né? limita de tudo. Ela não me deixa fazer nada. Por mais que eu não preciso ser aquela pessoa extrapolada e tudo. Sim. Você mesmo sabe, eu sou bem caladão. Eu falo bem pouco. Mas eu percebi que ela tava me realmente limitando a tudo. Entendi. Disso que eu comecei a criar essa imagem na minha cabeça de quem eu quero ser de fato. Olhando para Cristo, olhando a forma como ele chegava nas pessoas, olhando alguns exemplos dos pregadores aqui, eu comecei a buscar isso, sabe? Eu comecei a procurar cada vez mais me tornar como essas pessoas, me tornar alegre, divertido, alguém que conversa de fato e tudo. Que tenha um assunto, né? Exatamente. Que consegue bater um papo. Exatamente. Eu ainda sou bem mal nisso aí, vamos dizer assim. Tá indo bem, tá Vamos indo dizer bem assim. aqui, tá indo bem. Mas... porque eu percebia que nem um papo com alguém eu conseguia bater. Entendi. Se eu não conseguia nem bater um papo com alguém, como é que eu vou pregar o evangelho pra essa pessoa? E aí eu comecei a treinar isso, sabe, em mim. Na escola, principalmente, no ensino médio, tinha muitas discussões de filosofia, sociologia, esse tipo de coisa. Eu comecei a também aprender a discutir um pouco com as pessoas. Como conversar com alguém sem ofender essa pessoa. Sim. Como falar com alguém sem que essa pessoa se sinta abaixo, Porque às ofendida. vezes as pessoas confundem a sinceridade com a falta de educação. Ou grosseria, Exatamente, né? exatamente. Tinha um amigo meu na escola que ele falava tudo certo. Assim, todas as coisas que ele falava, ele discutia todo mundo, tudo certo. Só que a forma como ele discutia com as pessoas fazia ele parecer alguém sem educação. Entendi. Que ele se posicionava Exatamente. de uma forma mais rude, né? Exatamente. Ele acabava entrando muito, muito forte assim nas pessoas. Começava Entendi. a falar muito bravo, vamos dizer assim. E disso eu fui começando a aprender a conversar com as pessoas. E nessa minha jornada de tentando ir vencendo a timidez e tudo, surgiu algumas oportunidades de eu pregar aqui na igreja. E aí eu comecei a aproveitar essas oportunidades. Comecei a levar as palavras para as pessoas e tudo. E o mais emocionante para mim, quando eu levava essas palavras, era saber que tinha pessoas que foram tocadas com isso, Sim. sabe? Era saber que não era eu que estava simplesmente levando, mas era Deus. Era saber que eu estava de fato sendo usado. Porque eu acho que a parte mais gratificante de pregar, vamos dizer assim, é alguém chegar e você falar, cara, muito obrigado por essa palavra. Isso aí eu tava precisando. Permitiu ser usado Exatamente. por Deus para ser um instrumento Exatamente. de quê? De renovação, de vida, de Porque paz. eu de fato sei, não, pai. Então o Senhor de fato me usou. Sim. De fato eu entendi. Sim. E nisso, voltando até um pouco, eu comecei a buscar uma verdade, vamos dizer assim. Uma das perguntas que eu sempre me fazia como cristão é por que eu sou cristão? Como eu disse, eu sou muito curioso. Eu sempre quis entender um pouco das coisas. E quando eu ia na escola, muitas pessoas me apresentavam diversas verdades. Sim. Quando eu ia em qualquer lugar, tinha diversas verdades, diversas coisas. Verdade de cada cenário Exatamente. que você tava convivendo ali naquela mundo. E aí eu comecei a perguntar, qual que é a verdadeira de fato? Eu sou cristão, eu acredito em Cristo, mas por quê? E se eu não soubesse nem responder essa pergunta, do que adianta tudo? Né? E disso
eu comecei a pesquisar muito sobre assuntos teológicos, assuntos sobre ciência. Inclusive tem até um livro, eu gosto muito desse livro, chama Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu. Olha, que legal. Aí, ó, uma dica de livro pra você, adolescente. Eu vejo que, assim, esse livro, pra quem tá no Até ensino pra gente médio... mesmo, porque esse eu não li, nunca li, não. É um livro que, assim, pra quem tá entrando no ensino médio, faculdade, é um livro que eu acho bem necessário. Repete o nome? Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu. Não tenho fé suficiente pra ser ateu. A gente vai tentar deixar aqui na legenda, tá? E o nome do autor também depois a gente coloca. E eu não vou lembrar o nome do autor. A gente coloca depois nos comentários, aí você pega lá, tá? Mas foi um livro muito interessante, porque ele mistura ciência e religião. É um livro que eu percebo que me ajudou muito a encontrar, de fato, essa verdade. Entendi. Porque o mundo vem com, por exemplo, relativismo. Não existe uma verdade. Esse livro vem e te ensina, cara... Se não existe uma verdade, como é que é verdade que não existe uma verdade? Como é que é verdade que existe uma verdade? Pronto. E eu comecei a procurar basear a minha fé de verdade. Não só crer por crer. Por mais que eu tivesse tido umas experiências com Deus, por mais que eu tivesse sido usado por Ele e tudo, mas no fim, onde que vou basear a minha fé de fato? Sim. E eu comecei a buscar isso, conhecimento e tudo. E disso eu entrei pro Logos, né? Exatamente. Foi um pouquinho depois aí. Consegui fazer 6 meses do Logos. Metade do curso. Nossa, aí foi o curso perfeito pra mim, sabe? É muito bom. Muitas dúvidas que eu tinha, esse curso vem e me ajuda. E eu percebo que se não fosse ele, talvez até tinha... Tava meio perdido Tava ainda meio até perdido hoje, ainda, né? sim. Porque... Vem muitas coisas, né? Sim, a gente estuda muitas coisas, não só no seu contexto geral, mas na minúcia, né? Então Exatamente. Você vai vasculhando ali várias coisas que vão trazendo uma clareza maior de quem é Deus, de por que você está aqui, né? Exatamente. Qual é a sua missão de vida. Gente, Logos, só façam, então Esse pronto. é um curso perfeito, basicamente. E disso que eu entrei na faculdade, né? Eu tô indo pro 2º período agora. Você faz? Engenharia da computação. Engenharia da computação. Meu Deus do céu. Engenharia já é difícil. Agora você pensa em Computação. Computação. Meu Deus. Mas seguimos. Disso que eu entrei pra faculdade, eu comecei a perceber o que já era fácil no ensino médio, se tornou ainda mais fácil na faculdade, que é simplesmente se desviar, que é simplesmente fugir do caminho. O quão livres são as coisas por lá é surreal, assim. É verdade. Comparado ao ensino médio, você não tá preparado, sabe? Sempre tem muita oportunidade de você pegar uma bebida, simplesmente tomar assim, todas. Tem drogas pra todo lado. Como diz, eu fiz faculdade, eu sei. Eu complicado. sei aonde que é esse ambiente. Engraçado você falando nisso, só complementando a sua fala. Essa semana, segunda-feira, agora eu vi uma ministração do pastor André Valadão falando justamente sobre isso. E ele falou algo tão profundo assim, eu vi um recorte do Rios, que ele falou assim, se o seu filho, isso é um recadinho pros pais, né? Se você conhece o seu filho e ele não dá conta de fazer uma faculdade, não manda ele pra faculdade, porque senão você vai perder o seu filho. Não perder ele de morrer, mas perder ele espiritualmente, perder o coração do seu filho. Por quê? Faculdade é ruim? Não, mas é um ambiente aberto. Né? Eu falo que é como uma floresta aberta. Você não sabe os perigos que tem ali, tá lá dentro. Então, se você não tiver muita sua fé enraizada em Deus, se você não tiver muita certeza daquilo que você quer e é em Deus, você não permanece firme. Exatamente. Assim, eu vejo que a criação dos meus pais me ajudou muito nisso, sabe? Porque eles sempre me levaram um temor a Deus. Um temor a, não fala palavrão, não mexe com droga, não bebe, tudo. Te ensinaram ali os parâmetros, eles né? me ensinaram da os valores. Cristã, eles me ensinaram os valores. E aí, como eu disse, né? Eu comecei a procurar o porquê desses valores. Sim. Porque onde que a Bíblia fala assim, tal, não pode beber e tudo. Onde que você não pode mexer com drogas e tudo. E eu entendi que, de fato, Deus não se agrada com esse tipo de coisa. Sim. Você simplesmente
denegrir, né? Exatamente. Simplesmente a sua imagem, o seu ser acaba indo pro ralo. Por você simplesmente mexer com esse tipo de coisa. Todos os vícios, sabe? Quando a gente para pra pensar, eles nos levam a esse vazio, algo que não se preenche. Algo que você entende que no fim não vai valer nada. E às vezes nessa idade, né? De tanta transição, de tanta diferenciação, não sabe se é criança, se é adolescente, se é adulto. Exatamente. Você acaba se perdendo e tentando se fixar em alguma coisa para caminhar. Exatamente. Então você decidiu fixar na palavra para caminhar, né? E quantos outros jovens, Nicolas, da sua idade, que estão hoje em vidas muito difíceis por não saberem onde recorrer, não saberem às vezes como, né? Não tiveram as mesmas orientações, não teve ali o mesmo preparo, Sim. né? Então assim é um desafio viver, né, nesse contexto. Porque você é um jovem de 18 anos, né, um adolescente de 18 anos, dentro de uma faculdade. Tem outras pessoas lá da mesma idade que você, mas que fazem coisas que você nunca pensou em fazer. Exatamente. Eu vejo que, assim, de fato, se não fosse pela criação dos meus pais, eu provavelmente já estava muito pior. Eu vejo que muito grande parte dos problemas que esses adolescentes, esses jovens têm, vem dessa parte da infância. Porque com os meus pais, ao mesmo tempo que eles me ensinavam a ter temor pelas coisas, eles também me deixavam um pouco livre, vamos dizer assim. Sempre foi um meio termo. Porque eu vejo que muitos desses adolescentes tiveram aquela infância bem rígida, vamos dizer assim. Bem limitada. Você não pode fazer isso, é pecado, você não pode fazer tal coisa. E disso, muitos deles acabam se ferindo em relação à igreja, a Deus e tudo. Porque simplesmente acham que se respirar é pecado. Entendi. Então é melhor eu não ficar na igreja. É melhor eu não mexer com Deus. E acaba querendo experimentar, né? Acaba experimentando um pouco daquela droga, um pouco dali. Eles acabam entrando nesse mundo dessa forma. E disso acaba esquecendo Deus. Deus acaba ficando de lado. Eu vejo que alcançar jovens acaba sendo até mais difícil do que alcançar um adulto, por exemplo. Gente, eu vejo assim um certo, às vezes, eu acho que você vai entender a minha palavra, um certo ceticismo. Sim. No adolescente e no jovem do que no adulto, né? Porque o adulto, ele já viveu, ele já passou, ele às vezes teve uma perda e ele entende aquilo. E às vezes o adolescente, ele acha que pode tudo, que ele tem a vida inteira para conquistar. Então, naquele momento, ele fica assim. E eu vejo que, por mais que a gente leve argumentos, mesmo que a gente fale, aquele livro que eu falei, né, o Não Tenho Fé, ele leva muitos argumentos da existência de Deus, de acordo com a ciência, mas ele diz que, no fim, é só o espírito que consegue convencer, sabe? Sim, e é verdade. Porque, né? é verdade. Porque nem todos os argumentos vão ser o suficiente se você não tem fé. Sim. E o nome do livro, ele vem disso. Porque quando você tem fé em algo, mas ao mesmo tempo tem provas desse algo, isso significa que você precisa de menos fé para acreditar em algo do que se fosse acreditar simplesmente sem provas. Sim. E o nome do livro vem disso. Existem muito mais provas para acreditar no cristianismo do que para ser ateu. Aí ele diz, não tenho fé para ser ateu. Olha pra você. É bem interessante. E eu vejo que para esses jovens, eles não adianta a gente vir lá argumentando. A gente simplesmente chegando, falando diversos argumentos da existência de Deus, do quanto ele ama você e tudo. Mas é você simplesmente estender a mão para ele, sabe? Eu vejo que uma das coisas que mais essa geração tem é uma carência muito grande. A geração Z. A geração Z aí. Deus. Então, essa carência muito grande que vem de talvez pais que não foram presentes e tudo. E eu vejo que a melhor forma atualmente de você alcançar essas pessoas é você estender uma mão para elas, sabe? O pessoal lá na escola, eu sempre tentei ser muito gentil com o pessoal. Porque eu percebia que chegar igual aquele meu amigo, simplesmente argumentando de frente a frente, nunca funcionou. Não ia dar certo, né? Não vai funcionar. Mas estendendo a mão e falando, olha, você tá passando isso daí, cara. Você sabia que tem um outro amigo ali que
Tem um outro lado Tem dessa um história, exatamente, tem uma outra pessoa ali que tá ali com você todo o tempo, você só precisa chamar ela. E eu percebo que essa é a forma que eu consigo chamar esses jovens, sabe? Entendi. Apresentando um pouco do amor de Cristo por meio da minha vida. Sim. Chegando nessas pessoas com amor. E às vezes também não precisa ser você vai entender o que eu quero dizer, o popular, né? Exatamente. Você não precisa ser aquele que conversa, que dança, né? Não, tanto que... Aquele, como é que fala? O comunicador da galera, não. Do seu jeitinho, Deus alcança o coração de todas as pessoas que estão ali naquele meio. E eu, assim, eu sou alguém meio observador, vamos dizer assim, sou caladão. Eu sempre observo, pô, essa pessoa ali, ela não tá passando bem hoje. Será que eu chego ali nela, converso um pouco com ela? E aí disso eu chego perto, converso, tá tudo bem, como é que estão passando as coisas? E eu vejo que essa geração carece disso, sabe? De um amor verdadeiro. Sim. Porque eles colocam o amor deles em drogas, em prazeres. Muitos dos jovens assim, talvez em uma outra pessoa. Mas eu percebo que tudo isso não vai encher essas pessoas. Isso não vai ajudar elas, sabe? Eu gosto de tentar apresentar Cristo pra elas, de fato. Porque, no fim, é Ele que nos preenche. Sim. No fim, é Ele que nos preenche. E eu me baseio muito nisso, principalmente Salomão, né? Em Eclesiastes, que ele começa a buscar tudo isso. Salomão tinha tudo. Ele tinha ouro, tinha mulheres, tinha tudo. Mas no fim ele mesmo dizia, tudo vaidade, porque no fim, o que adianta isso? E eu percebo isso nas pessoas. Muitas delas têm tudo, assim, não passam dificuldade, têm um bom celular, uma boa pessoa, mas sempre começam a buscar mais e mais coisas. E no fim o que elas precisam é de Cristo. E como missão de vida eu levo assim, né, uma vocação que eu tenho, é que eu quero levar o evangelho para essas pessoas, sabe? Que legal. Eu quero conseguir alcançar essas pessoas de alguma forma. Por mais que eu ainda falho, ainda sou bem mal em tudo dessa bem questão. Mal, não. Bem Você ainda não descobriu o jeito, né? Pelo qual você vai se ligar às pessoas. Exatamente. Mas Deus tem te impulsionado, porque você não tem se calado, né, Nicolas? E o que a gente não pode fazer é se calar. Sim. Né? A gente precisa realmente proclamar o evangelho. Por quê? Por mais que você diga assim, eu sou tímido, mas existem tantas pessoas que vão se conectar a você porque também são tímidas. Exatamente. Né? Vou te dar um exemplo. Eu sou muito faladeira, sou muito comunicadora. Né? Todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho problema em falar. Mas eu consigo me conectar com essas pessoas que são mais comunicadoras, né? As pessoas, eu consigo atrair a atenção delas. Por quê? Porque a gente tem essa conexão entre pessoas da mesma linhagem, né? Tem um negócio assim, né? Me fala que aves com a mesma plumagem, umas coisas desse tipo. E da mesma forma, né? Deus, ele chamou todos nós para que nós pudéssemos ser proclamadores do evangelho, para que nós pudéssemos ser embaixadores de Cristo nessa terra. Então vai ter embaixadores grandes, baixos, vão ter embaixadores faladores ou menos faladores. Então, assim, e o que a gente quer, né, que você aí de casa, tanto pai de adolescente, mãe de adolescente, quanto também adolescente entenda que Deus chamou cada um de nós com as do nosso jeitinho, né? Mas aperfeiçoado pelo amor e pela palavra de Deus. Porque o que não pode ter é ego, né? Exatamente. O que não pode, eu que fiz. Não. Exatamente. É Deus que me usou como instrumento para que a glória dele fosse manifesta. Exatamente. E essas pessoas mais tímidas, mais introvertidas, eu vejo que, eu digo isso por mim, a gente guarda muita coisa, sabe? Tem muita coisa no nosso coração que a gente simplesmente não externa isso. Entendi. E quando aparece alguém, como diz por aquele meu amigo que eu falei, quando aparece alguém disposto a ajudar de fato, aí as coisas mudam, sabe? Entendi. A gente percebe que
essas pessoas começam a se abrir de fato e você percebe o tamanho da ferida que uma pessoa tem, o tamanho de quanto ela precisa de alguém pra ajudar. Até onde, né, onde você pode alcançar no coração. Exatamente, da pessoa, né? exatamente. E disso eu tenho seguido perseguindo esse pequeno propósito, vamos dizer assim, essa vocação de poder algum dia levar de fato o evangelho com uma forma mais poderosa, vamos dizer assim. Amém. Eu tenho tocado aqui na igreja, uma das coisas que eu mais gosto é a música. Você toca, Eu toco como é que chama aquele negócio? teclado. Teclado, isso mesmo, teclado. Acho lindíssimo aquele instrumento. Você toca teclado, seu irmão toca bateria, né? Isso. A gente tá criando aí a família musical agora. Povo que gosta de música, né? O povo que gosta de música. E eu vejo que a música na minha vida, ao menos isso, ela foi muito importante. Desde pequeno, meus pais colocaram eu pra escutar música. Desde menor, a gente sempre escutava música, E o seu louvores. pai ou a sua mãe, eles têm alguma raiz, assim, musical? Tocam algum instrumento? Cantam alguma coisa? Porque eu sei que eles são pastores de kids, né? Tem muito tempo. Mas, assim, essa raiz musical eles têm? Assim, não tanto. Meu pai, eu vou até revelar aqui, ele ia ser cantor sertanejo. Você tá brincando! Eles queriam que ele fosse cantor sertanejo. Revelação mestre de hoje. Eles queriam isso. Meu avô E ele tem um violão. canta? Hoje em dia não tanto, Não, mas né? ele tem uma boa voz de cantar. Na época que ele cantava, assim, quando ele era menor, Na tudo, época ele disse. tinha. Olha, gente, revelações. Eles queriam que ele fosse cantor sertanejo. Olha Tanto que pra você ele, de vez em quando, pega o violão lá e faz umas brincadeiras lá. Ele faz umas Adorei. brincadeiras. Só que acabou que ele não seguiu muito nisso. Encontrou a Cristo e tudo. Sim. E minha mãe, que eu saiba, ela cantava na igreja. Quando era um pouco mais jovem, ela chegava a cantar. Olha que legal. Mas no geral, Pra geral trabalhar mesmo... com criança tem que ter todas as habilidades. Tem que ter também, tudo, vamos tem que combinar, saber fazer né? tudo. Mas Sobre isso. eu vejo que no geral mesmo, a minha família não tem tanta raiz na música. Entendi, Não mas tem tanta. você e seu irmão, vocês se conectaram, Sim, né? a gente com achou ali música. na música um refúgio, algo muito bom, Sim. sabe? A gente percebe que... E você começou novinho? Eu comecei, não sei se você lembra do Som do Céu que tinha aqui na igreja. Lembro sim. É... Foi logo quando eu vim Um pra pouco Lagoinha antes da Palmeiras. pandemia, Foi. tinha um projeto de música. E desse projeto eu comecei vou lá tocar teclado ali, vamos ver o que dá. Vamos ver o que ver vai o que dar. dá. E vingou, né? Como deu certo. Deu certo, graças a Deus. O povo do interior fala, né, que quando dá certo, tipo assim, a plantinha deu certo, ó, vingou, deu certo. Vingou. E disso eu comecei a seguir um pouquinho na música. Eu percebo que na minha Isso caminhada... te ajuda também, né? Me ajuda muito. Na minha caminhada, muitas das coisas que eu não consigo externar, a música externa Olha pra que mim, legal. sabe? Muitos dos louvores que às vezes estão presos no meu coração, a música vem e externa isso pra mim. Olha que legal, Nicolas. E a música, querendo ou não, ela mexe muito com a emoção Ela é a e sua tudo. terapia, né? Exatamente. Eu tô a todo momento escutando música. Se Que você for olhar legal. na rua, em todo lugar que eu tô com um fonezinho escutando algo. E vamos abrir aqui a playlist do Nicolas. O que você gosta de ouvir, Nicolas? Nossa, tem de tudo na minha playlist, tá? Sério? Vai desde rock pra um axé, pra um Sério? worship. Gente, olha pra você ver. Eu gosto de um pouquinho de tudo. Porque eu percebo que Deus também se agrada da música. Exatamente. Eu vejo que Deus deve amar a música, sabe? Porque senão ele não ficava 24 horas com os anjos cantando tudo. Concordo. Eu vejo que a música vem como uma forma de você louvar a Deus. Sim. Externar esse louvor a Deus, sabe? Porque ele se agrada disso. Muitos dos salmos aí sendo como canções, né, levadas, os anjos cantando, como eu disse, 24 horas. E eu encontrei dessa forma pra mim um jeito de adorar a Deus de fato. Eu não canto, eu não faço nada, eu toco lá no meu teclado. No meu teclado, nas notas que eu faço, eu percebo, cara, eu adoro a Deus por aqui. Sim, na melodia que sai do Na seu melodia que sai no teclado. Às vezes eu tô lá em casa, eu vou pegar pra treinar. Não, hoje eu vou só tocar aqui. coração. Tem um filme muito legal, você falou de livro. Eu adoro livro, filme e música também, amo. E tem um filme que é muito legal, chama O Som do Coração. O filho é super inteligente, assim como você, só que ele não vive nem com a mãe, nem com o pai.
ele vive, come, parece com os avós, uma coisa assim. Mas no final, ele se conecta através da música com os pais. E eles se encontram, assim, num show, sabe? É incrível. É maravilhoso. É lindo esse filme, assim. Não é um filme cristão, mas tem muitos valores, sabe? Sei. Familiares dentro do filme. É muito lindo. É assim, vale a pena quem tá em casa. O Som do Coração é lindíssimo. Parece interessante mesmo. Tem uma outra também que é O Violino do Meu Pai. Você já ouviu? Já viu esse filme? Não, assista, muito legal. Fala muito dessa questão da música. Interessante. Porque a música, querendo ou não, ela tem esse poder, ela sabe? conecta, né? Ela tem todo um poder pra conectar a sua emoção com de outra pessoa e tudo. E por mais que muitas vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra não entrar num emocionalismo, vamos dizer assim. Eu vejo que ela é algo muito importante, sabe? Pra alcançar principalmente as pessoas. Elas deixam ali o coração preparado, exatamente. Pra receber a palavra. A presença de Deus tá habitada no meio dos louvores, sabe? Exatamente. A gente percebe isso. Que quando uma música vem, uma música, vamos dizer, bíblica, algo que louva a Deus de fato. Né? Exatamente. Você percebe uma presença, sabe? Você consegue louvar. Né? É real. Não é simplesmente uma emoção que vem de alguns acordes, algumas notas, né? Mas é algo que vem de uma palavra de fato. Sim. De um louvor de fato. E pra mim, nessa minha caminhada, foi uma das partes mais importantes pra mim, sabe? Legal, gente. Além dos meus pais, além dessa minha busca pela verdade e tudo, a música me ajudou muito nisso, principalmente no meu sentido de introversão. Te ajudou nesses desafios, né? Exatamente. Da adolescência, que é essa questão da timidez pra você. Exatamente. Porque eu comecei a entender como eu devo louvar a Deus, principalmente por causa da música. Como ele gosta de ser louvado, como ele gosta de ser adorado por meio da música, né? Sim. E com sinceridade, né? Com sinceridade. Eu comecei, por meio da música, a acessar, vamos dizer, áreas que eu não conhecia de mim mesmo. Olha que legal. Áreas que eu comecei a externar cada vez melhor. Sim. Porque antes eu não conseguia nem levantar a mão no culto, vamos dizer assim. Ficava lá olhando. Ficava ali, aqui, talvez. Mas hoje eu já entendo que agora eu posso me externar completamente. Entendi. Eu posso simplesmente louvar a Deus. Adorar a Deus com o seu corpo, né? Exatamente. Não só adorar com todo o meu ser, né? Com todo o seu ser, com o meu corpo, meu espírito e minha alma. Amém. Com as minhas palavras. E disso eu tenho seguido nessa caminhada, né? De faculdade, nessa correria toda do trabalho. E você tá indo pro segundo período da faculdade de engenharia da computação. Meu Deus do céu, imagina. Quando eu crescer, eu quero ter um cognitivo suficiente para algum tipo de matemática, gente, porque eu vou te dizer, é um desafio para minha pessoa. É uma área que eu gosto muito, né? Desde menor, eu até falei aqui na mídia mesmo. É verdade. Eu sempre gosto muito dessa área de computação e tudo. Na engenharia e tudo. É até muito interessante que o pessoal de exatas todo, eles são bem mais tímidos, sabe? Eles são mais assim, né? São todos bem mais fechados e tudo. Mas no mais, eu tenho tentado seguir, conversar com essas pessoas, tentar me relacionar com as pessoas, sabe? Porque se você perguntar como é que eu era uns 2 anos atrás, eu era aquele menino que ficava no canto com o celular e não conversava com ninguém. Isso aí eu percebi que Cristo também não se agrada disso. Sim. Nós nascemos para nos relacionar. Não só com Deus, mas também com os homens, sabe? Tanto que Deus deu a Adão e Eva, né? Exatamente. A gente precisa ter esse critério também nos nossos relacionamentos, né? A gente precisa se relacionar com as pessoas, mas a gente precisa saber, igual você falou, né? Você recorreu a esse amigo seu que te conectava com Deus, né? Porque, infelizmente, hoje tem muita gente que procura conexão no lugar errado, né? Hoje a gente vê os jovens com amizades bem erradas, né? Que não tem nada a ver, né? Uma das coisas aí que mais afasta os jovens, os adolescentes de Deus são as amizades. É isso que eu ia te perguntar. Na sua opinião, assim, de jovem, né? Na sua idade, vivendo o que você está vivendo hoje, o que você acha que mais afasta o jovem ou adolescente de Deus? Assim, o que impede ele de alcançar, de acessar esse relacionamento com Deus? Eu vejo que, assim, muito vem do orgulho, sabe? Muito do que a gente faz, do que a gente se fecha é por causa de um orgulho que
tá presente em nós. Entre nós, adolescentes, o ceticismo que você falou, Entendi. sabe? Da gente pensar que não, eu não preciso de Deus, eu tenho essa coisa aqui e ali. Muito vem desse orgulho de, por exemplo, o seu pai falou que Deus é bom, mas você não quer aceitar o seu pai. Você tá, vamos dizer, no embate contra o seu pai, nesse orgulho contra ele. Eu vejo que na nossa geração atual, acho que desde o início, na verdade, dos tempos, o orgulho tem sido a coisa que mais afasta nós de Deus, sabe? O orgulho tem nos levado A maior ferramenta de Satanás, exatamente. Né? É a gente se tornar orgulhoso e falar que não precisa de Deus. Eu posso viver a minha vida tranquila aí. E disso, desse orgulho, acaba procurando amizades. Sim. Amizades que concordem com o que você pensa. E não pessoas que vão te levar para um caminho bom, sabe? Pessoas que, por exemplo, os mais velhos. Eu gosto de conversar com os mais velhos. Eu gosto de entender um pouco o pensamento deles. Daqui a pouco ele fala assim, por isso que eu gosto de conversar com você, pastora. Porque eu sou bem mais velha. Mas o pessoal até fica me chamando de velho, né? Porque eu venho com os papos meio intelectual aqui e ali. Mas eu vejo que tem uma sabedoria a mais nas pessoas Sim. com uma idade mais avançada, vamos dizer assim. Pessoas que já viveram mais que eu. E eu gosto de conversar e entender, aprender mais com essas pessoas. Então, a sua dica para o adolescente hoje seria deixar esse orgulho de lado. Exatamente. Deixar o orgulho de você achar que não precisa de Deus. Entendi. Deixar o orgulho de você, por exemplo, não concordar com seu pai mesmo ele estando certo, né? Sim. Falando assim. Simplesmente porque não quer. Simplesmente porque do seu dedo vai ferir o seu ego se você fazer isso. E disso eu vejo que essas amizades, né? Elas podem nos afastar muito de Deus. Sim. Podem nos afastar muito. Como eu disse, eu tô caminhando em algo para tentar ser alguém mais relacionável. Mas ao mesmo tempo que eu me relaciono com as pessoas, eu procuro saber o que essa pessoa é, quem essa pessoa é, para poder entender, eu posso entrar numa intimidade com essa pessoa? Sim. Ou eu devo deixar ela só numa amizade mais aqui e ali? Mais superficial, né? Exatamente. Porque muitos dos problemas dessa carência que a gente tem, a gente acaba se envolvendo muito com uma pessoa e essa pessoa vai só te afastar. Não corresponde à expectativa. Exatamente. Principalmente em questão de relacionamentos amorosos e tudo. Você acaba achando uma pessoa, se conectando muito com essa pessoa, suprindo a sua carência dessa pessoa e no fim ela às vezes não corresponde ou às vezes só vai te afastar de quem é Deus de verdade. E isso funciona para as amizades também. Quando a gente fala, né, sobre o orgulho de procurar alguém que pensa como eu, quando a gente acha essas amizades, a gente acaba entrando muito nelas, se relacionando muito fundo com essas pessoas. E isso afasta. Sim. Isso simplesmente... Porque você acaba criando o seu mundo em torno daquela pessoa. Exatamente. E se aquela pessoa te frustra, aí seu mundo acaba de novo. Acabou. Essas amizades simplesmente acabam. Talvez um grupinho de amigos que você tá todo nele ali. Simplesmente eles vão embora, e aí? Ou eles te afastam de quem realmente se importa com você, sabe? Talvez a sua família, talvez melhores amigos de verdade. Eles vão simplesmente te afastar dessas pessoas, esse grupinho de amigos, alguma amizade, algum namorado. Isso simplesmente por orgulho de você achar que não precisa dessas pessoas. E, das histórias que eu escuto, né? Dos mais velhos e tudo, eu percebo que vale muito mais a pena você ficar com as pessoas que te amam. Sim. De fato. Sim. As pessoas que te amam e você sabe que te amam. Não simplesmente amigos que vão embora, vão ir e vir. Porque muitos adolescentes estão presos a esses amigos. Você colocou aqui que o orgulho é o que mais nos afasta do Senhor, né? Sim. Dos propósitos de Deus e da real felicidade. Exatamente. E o que me aproxima quando eu sou um adolescente? O que me aproxima mais? Se você fosse dar uma dica hoje para esses adolescentes que estão aí nos assistindo, para os pais deles, o que aproximaria?
olha, essa é a minha dica para você se aproximar mais de Jesus? Eu vejo que seria basicamente o contrário do orgulho, né? A gente se quebrantar. A humildade. Né? A humildade. É a gente olhar pra nós mesmos e falar que eu não consigo sem ele. Assumir essa vulnerabilidade. Assumir a dependência que você tem nele. Exatamente. É chegar, olhar pra tudo e falar, eu não consigo, eu não posso. É ter essa humildade de se quebrantar perante dele, sabe? De perceber que mesmo que eu procure, mesmo que eu tenha todo o poder do mundo, no fim, sem Deus, não adianta. No fim, existe um vazio dentro de nós, né? Que não vai se preencher. Sim. Por mais que a gente busque cada vez mais, não vai se preencher. E eu vejo que para os adolescentes, né, é realmente quebrar esse cristal. Sim. De falar que eu não preciso de Deus. É realmente quebrar isso e falar, eu preciso. Sabe? Uma coisa de adolescente é querer ser independente, né? Querer ser o maioral, não preciso de mais ninguém e tudo. Vou fazer tudo que eu quero. Exatamente. Tudo que eu posso. Mas é você reconhecer exatamente o contrário. Eu preciso de alguém. Porque sozinho eu não vou conseguir. E uma das bênçãos, né, que Deus dá pra gente é a gente não precisar cuidar da nossa vida. Eu percebo que eu não precisar me preocupar assim tanto com a minha vida é uma bênção. Porque a gente vê que hoje a ansiedade, a depressão é a maior parte das coisas. Eu vou te falar, viu? É a doença do século, né? Porque as pessoas estão muito preocupadas com a própria vida. Quanto mais jovem, as pessoas estão ficando mais ansiosas, com depressão. E assim, são coisas que às vezes nós como pais, a gente nem sabe como lidar, porque às vezes o adolescente ele não expressa, ele não fala. Exatamente. E eu vejo que toda essa ansiedade vem muito desse orgulho que a gente fala. Porque ninguém quer saber de Deus, ninguém quer saber de nada. Eles simplesmente querem saber da própria vida. Sim. E essa independência nos leva cada vez mais a essa ansiedade, a essa depressão. Porque você começa a perceber todas as coisas ruins que vêm pra sua vida. Você começa a se preocupar com tudo. Com todas as coisas. E quando a gente tem Deus, quando a gente entende que é Deus que provê, acaba. Toda essa ansiedade, todo esse tipo de coisa vai quase que cair por terra. Lógico que, assim, eu ainda tenho que me preocupar com a minha vida. Sim. Eu não tô fazendo a faculdade. Sim, você né? tem que se eu tenho preocupar, que preocupar mas não de maneira morrer que vai te pensando tirar nisso. a sua saúde mental, Exatamente. emocional, né? É você ter em mente que Deus proverá. Sim. No fim, é Ele que provém. E no fim, é Ele que vai dar. Eu posso fazer 1 milhão de coisas, mas é Ele. E se eu tenho meu coração baseado nele, né? Se eu tenho meu coração baseado nisso, eu consigo viver uma vida leve. Uma vida bem mais tranquila, longe da ansiedade e tudo. Nicolas, para finalizar, assim, nossa conversa, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo pai, mãe de adolescente queria fazer. E queria uma resposta de um adolescente. Na sua opinião, de um adolescente de 18 anos, que começou a trabalhar agora, que tá fazendo faculdade, você acha que adolescente tem maturidade para namorar? Não. Já falo na cara, assim, não. Sério? Eu vejo que muito de nós adolescentes queremos namorar e tudo, vem muito dessa carência que eu falei. Uhum. A gente tem essa carência no nosso coração, mas a gente não tá pronto. Entendi. Uma das perguntas que eu me faço sempre, né, é se, por exemplo, eu namoraria comigo mesmo, vamos dizer assim. Aham. Se eu fosse o pai de uma menina, por exemplo, eu entregaria a minha filha pra pessoa que eu sou? Sim. Antes de... Boa reflexão. Exatamente. Eu Gostei. sempre me pergunto muito nisso. Porque muitas vezes eu não tô pronto pra algo que eu tô querendo. Acho que tem muitas mães de adolescentes agora que vão começar a orar. Senhor, abençoe minha filha, abençoe o Nicolas. Porque acho que vai ser assim, né? Exatamente. Essas mães vão começar a orar aí pra querer que você seja o par da filha delas. Porque, Que isso? olha pra você ver uma pessoa que pensa desse jeito, meu Deus do céu. Ai. Mas é porque eu penso muito... Se eu de fato tô pronto pra isso,
eu acho que os adolescentes deviam pensar um pouco nisso, sabe? A gente vê muito relacionamento que só machuca eles. Sim. Só fere eles ficam totalmente tristes e traumatizados com isso. Você começa a buscar em outras coisas. Sim. Mas porque antes de olhar pra quem eu quero, pra uma pessoa que eu quero, eu devo olhar pra mim mesmo, sabe? Olhar pra, por exemplo, eu penso em como é a namorada dos meus sonhos. Sério, você já pensa? Vamos dizer assim, eu penso nisso. Mas será que essa namorada dos meus sonhos me aceitaria da forma que eu sou? Uau! Será que essa pessoa me aceitaria de como eu sou? Que legal. E de fato, quem é essa pessoa? Você faz essa reflexão. Eu sempre faço essa reflexão. Olha, você vê, é outro nível, né? Meu Deus do céu. Eu sempre faço essa reflexão, porque no fim, se eu entrar sem poder entregar algo para essa pessoa... Só querer receber não faz sentido, né? Exatamente. Só querer entrar por um prazer, por uma carência, o que adianta no fim, né? Eu tenho que suprir essa carência em Deus. Ó! Menino, você tá de parabéns. Que isso. Pensa. E assim, eu vejo que a nossa conversa começou tímida, né? Um pouquinho. Nicolas meio tímido, mas foi se soltando, foi realmente falando quem você é, expressando realmente as suas opiniões, a sua verdade. Te agradeço muito pela disponibilidade de ter aberto a sua vida. Eu que agradeço. Porque assim como eu, né, eu sou muito faladeira, a gente reconhece, né, que você é mais timidozinho. Então, quando a gente começou a falar assim, Nicolas, você é o próximo. Ele, não sou eu, não precisa não. Então, assim, muito obrigado, viu, por ter passado por cima aí dessa timidez e ter realmente aceitado o desafio. Por nada. E eu tenho certeza que muitos adolescentes vão ter esse momento que a gente teve aqui hoje como um bálsamo mesmo, Amém. Sabe? Como um sim da sua parte, né? Quando você disse, eis-me aqui, Senhor. Né? Amém. Deus, ele usa várias estratégias, né? Ele usa os púlpitos, mas ele também pode usar um podcast para falar para outras pessoas da palavra e do amor dele, né? Então, sinta-se à vontade sempre que você quiser vir sentar na cadeira de convidado. Ele fica na produção, né, gente? Nos fica bastidores. Só gravando. Ele fala no meu ouvido, assim, Mayra. Ele sempre fala assim, é a voz a voz do oculto. Mas, assim, é muito, muito bom ter esse pedacinho do Nicolas aqui, né? A versão do Nicolas que só a mãe e o pai dele conhecem, tipo Deus, isso. Né? Muito bom. Nicolas, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Queria saber, você quer deixar algum recado para esses adolescentes, esses jovens? Eu digo pra que eles busquem a verdade, sabe? Amém. A Bíblia vai dizer que a verdade vai te libertar. Amém. Procure a verdade e ela vai te libertar. Mas a verdadeira verdade, não se basear simplesmente em algo que um professor me falou, um amigo me falou, mas procurar de fato quem é essa verdade. Amém. Porque eu descobri que essa verdade tem nome, né? Essa verdade é Jesus Cristo. É verdade. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu digo para esses adolescentes começarem a buscar isso. Começar a buscar quem eles são e quem Deus é. Amém. Porque logo abaixo, né, de saber quem Cristo é, eu vejo que uma das partes mais importantes é saber quem eu sou. Isso. E você vai perceber o quanto Cristo te ama depois de perceber isso. É verdade. Mas é disso que eu digo para eles. Amém. Muito obrigada, viu, Nicolas, por ter contribuído tanto conosco nessa manhã, nessa noite, não sei que horas aí que você está vendo, mas eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida. Eu espero que você, como pai, como mãe, como adolescente também, tenha recebido de Deus aí essa porção derramada através da vida do Nicolas, do testemunho da vida dele, de tudo aquilo que ele pensa sobre como é ser um cristão nessa fase, né, na adolescência, aí cursando uma faculdade, passando por esses desafios. E eu quero deixar com você mais um recadinho, que não esqueça das nossas redes sociais, gente. Nossas redes sociais estão lá, @podcastlp, @Lagoinha Palmeiras. E você pode nos acessar quando você quiser, no momento que você quiser. Os nossos podcasts, eles estão todos salvos aqui para você ir maratonando quando quiser. Viu? Que Deus te abençoe
Tenha uma maravilhosa semana, que o Senhor possa derramar sobre você a sabedoria, a consciência, e que o Espírito Santo, ele haja na sua vida, que você deixe que ele haja na sua vida de maneira tal e de maneira tão grande que você possa reconhecer Jesus em todos os seus caminhos. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Um beijo, tchau, tchau, até lá!